paz! Você se sente culpado por algo na sua vida? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o sentimento de culpa. Você sabia que o sentimento de culpa traz muitos danos à nossa vida? O sentimento de culpa é um gatilho para desencadear doenças emocionais. E como eu sou terapeuta e me preocupo com a sua saúde num todo, principalmente a sua saúde mental, eu quero te dizer que você precisa se livrar do sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa traz depressão, o sentimento de culpa acaba com a sua autoestima, o sentimento de culpa traz doenças emocionais, causando dano à sua saúde psíquica e também física. O sentimento de culpa, ele traz consequências graves na nossa vida e faz com que a gente comece a ter atitudes de sempre querer culpar os outros. Você já viu aquelas pessoas que gostam muito de ficar achando um culpado para tudo, sempre apontando o dedo, sempre querendo achar o culpado de alguma coisa? Essas pessoas são aquelas pessoas mais propícias a estarem lidando com o sentimento de culpa dentro delas mesmas. E por isso elas ficam achando culpados. Você sabia que existe um verso bíblico lá em Colossenses, capítulo 2, o versículo, deixa eu ver aqui, o finalzinho do 13 e o 14 inteirinho, que diz que Jesus Cristo, ele anulou o escrito de dívida que estava contra nós, cravando na cruz. Então, o Senhor assumiu a nossa dívida. É como se você tivesse cometido algum delito e o Senhor pagasse a sua fiança. Ou melhor, você poderia estar condenado à morte por cadeira elétrica ou uma prisão eterna, mas Cristo foi lá e assumiu o seu lugar. Ele tirou a sua culpa e colocou sobre ele. E saiba que ele fez isso sem ele mesmo ter culpa de nada. Lá no capítulo 18 de João, o próprio Pilatos, quando examinou a vida de Cristo, ele disse: eu não acho culpa alguma. Em Lucas, nessa mesma passagem a qual os fariseus, as autoridades daquela época apresentam Cristo para Pilatos, Lucas relata de que Pilatos, examinando ele na presença de todos, também chegou à conclusão de que não existia culpa nenhuma. Ele disse, lá em Lucas capítulo 23, o verso 4, 14 e 15. Ele diz assim: vocês trouxeram esse homem, fizeram várias acusações sobre ele, mas eu examinando e dialogando, interrogando, percebi, constatei
que ele não é culpado de nada disso que vocês têm acusado ele, que ele não tem culpa alguma, nenhum dos delitos que vocês estão acusando ele tem culpa. Mas nós sabemos que Cristo foi para uma cruz. Como? Um homem que não tinha culpa alguma, que não tinha cometido nenhum delito, que não tinha nenhuma culpa de todas aquelas infrações, de todas aquelas acusações que estavam jogando sobre ele, foi parar em uma cruz e ainda morreu. Nós sabemos, e se você não sabe, preste atenção nessa, foi porque ele assumiu a sua culpa, a sua dívida, e a minha culpa e a minha dívida. Então, ele pegou aquela nota promissória que nos cabia, que era nós que devíamos, ele pegou e assumiu, pagou em nosso lugar. É como se ele pegasse aquele contrato que estava lá por mim e por você e fizesse assim, ó, rasgasse, ele anulou o escrito de dívida que tinha contra a minha vida e contra a sua vida. Nós éramos culpados, mas ele anulou todo o escrito de dívida que tinha contra as nossas vidas, nos garantindo assim agora a possibilidade de herdar o reino, de herdar a vida eterna. Mas o adversário das nossas almas, não satisfeito com isso, ele não pode de maneira nenhuma anular esse feito grandioso que Cristo fez por mim e por você. Ele faz com que nós vivamos nessa terra de uma forma com sentimentos de culpa. Às vezes você é salvo em Cristo Jesus. Às vezes você já compreendeu que Cristo já pagou no seu lugar. Você já recebeu Ele em sua vida. E você é salvo por isso. Mas por causa de algumas coisas que você cometeu, o adversário da sua alma fica lhe acusando e você carrega um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa adoece o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Então, hoje eu quero que você se agarre a esta promessa de Colossenses capítulo 2, de que o Senhor diz lá no finalzinho do 13 e no verso 14 inteirinho, de que Cristo já assumiu o edito, o escrito de dívida que cabia contra você. Ele já encravou na cruz. E aí você faz por onde de livrar-se desse sentimento de culpa para que você possa viver a vida abundante que Cristo já te prometeu e me prometeu. Culpa significa delito, significa mal, significa desastre ou dano causado a outrem. Entenda bem, eu não estou aqui te isentando da responsabilidade dos seus atos, das suas atitudes, das suas ações, do seu falar e até mesmo do seu pensar. Eu não estou te isentando disso, que a responsabilidade significa obrigação de responder pelas suas próprias atitudes. Ou significa também
um estado de responsabilidade. É um estado de ser responsável por algo. Então, quando nós falamos e agimos com qualquer atitude que temos, nós temos responsabilidades, mas não nos cabe mais carregarmos sentimentos de culpa, porque a culpa só traz coisas negativas. E as coisas negativas geram químicas negativas dentro de nós. E isso promove doença no nosso mental, doença no nosso emocional, doença no nosso físico. Então, eu te convido a livrar-se dos sentimentos de culpa. Assuma as suas responsabilidades, mas não carregue sentimento de culpa. Lembre-se sempre, Cristo já levou as suas culpas e encravou naquela cruz. Viva uma vida livre de sentimentos de culpa. Assuma as suas responsabilidades, mas não permita que o adversário da sua alma lhe cause dano, porque Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Essa é a dica que eu tenho para a sua vida no dia de hoje. Livre-se do sentimento de culpa. Não cabe mais você carregar a culpa, porque Cristo já carregou por você. Assuma suas responsabilidades e peça ajuda a Ele para que você possa, de alguma forma, passar pelas consequências das suas atitudes e permanecer firme. Tchau!